é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Aproveitar que estamos de pé, vamos fazer a leitura, tal texto desta campanha, no caso, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 16. Amém? Eu não sei se é o costume dos irmãos fazer leitura alternada, responsiva. Eu leio, os irmãos também leem, pode ser assim? Amém? Então, irei ler os versículos pares e a igreja em conjunto lendo os versículos ímpares, de acordo com o que está no telão ali. Amém? Diz assim o versículo do número 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Quero fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nesta casa para ser o porta-voz da palavra de Deus. Agradecer ao Senhor nosso Deus pela vida do pastor Moisés Barreto. Nós não somos irmãos carnais não, tá, irmão? Meu nome é Amarialdo Barreto, ele é Moisés Barreto, mas nós somos amigos de longas datas, né? Aprendo muito nas mensagens, nos estudos, nos esboços do nosso querido pastor Moisés. Louvo a Deus pela vida dele, pela condução em que ele tem conduzido este rebanho há um bom tempo. Isso demonstra que as mãos do Senhor continuam sobre a vida dele, para continuar dando a ele as condições necessárias para conduzir um povo. Sabemos nós que conduzir um povo não é tão fácil, né? Conduzir um rebanho não é tão fácil. Também quero fazer os meus agradecimentos a todo o corpo ministerial desta igreja, a toda a membresia, que o Senhor nosso Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, diaconisa Flávia, que onde eu vou ela está junto comigo, né? Desde quando nós namoramos? Há 34 anos. Nós estamos aí servindo ao Senhor, com 32 anos de matrimônio, e um matrimônio muito feliz ao lado desta linda mulher. As irmãs me perdoem, mas nessa noite ela é a mais linda deste lugar. Bom? Então, louvo a Deus pela vida da minha companheira. Meus amados irmãos, quando nós observamos esta mensagem bíblica, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, para nós adentrarmos na mensagem, nós observamos uma responsabilidade muito grande, não simplesmente somente para Salomão, que era o rei da época, mas também para os nossos dias atuais. Adquire que muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes, muitos servos do Senhor, quando eles olham esse texto, eles se prendem no passado. Nós temos certeza que esse texto foi escrito há muitos anos atrás, mas a palavra de Deus, mesmo escrita há centenas, dezenas, milhares de anos atrás, ela continua, permanece sendo a mesma, com todo o poder, com toda a autoridade, com todo o vigor, com todas as diretrizes para os dias atuais. Quando nós observamos essa mensagem, essa palavra, eu começo a entender o cuidado de Deus para com a sua igreja. Eu posso ver, meus queridos irmãos, que se essa mensagem não tivesse uma repercussão no século 21, no ano de 2023, certamente ela teria sido retirada da Bíblia Sagrada. Mas se ela continua aqui, e se é um tema atual, para a igreja atual, para a igreja moderna, para a igreja que hoje nós fazemos parte, é porque o Senhor tinha os seus propósitos, os seus desígnios, além de falar com Salomão, além de falar com o seu povo naquela época,
o desígnio de Deus, a vontade de Deus, é que a sua palavra permanecesse viva e eficaz, que ela mesmo diz que ela é espada, como é uma espada de 2 gumes, apta para ensinar, discernir pensamentos e penetrar entre juntas e medulas. Então essa mesma palavra que falou com Salomão, essa mesma palavra que ela teve poder para transformar vidas há dezenas e milhares de anos atrás, é a mesma palavra que hoje nós estamos aqui neste lugar, em Nova Cidade, falando que ela continua sendo a que salva, a que liberta, a que transforma, a que redime, a que levanta o caído, a que dá força ao fraco, a que anima o desanimado. De repente, às vezes, nós adentramos pela casa do Senhor, as portas do templo, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, e eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você é bem-aventurado, você é privilegiado e privilegiada, porque você veio ao lugar certo. De repente, durante o dia, você foi a uma consulta médica, e o médico, a doutora, disse que você está com um problema muito sério, mas você não ficou presa à palavra que a doutora, que o médico disse. Você tem um médico dos médicos, você tem um Senhor dos senhores, e você disse ao teu coração: não, essa palavra é para a medicina, mas eu vou buscar aquele que pode transformar a vida, aquele que pode dar saúde, aquele que pode restaurar e aquele que pode levantar. Você veio ao lugar certo, porque você veio à casa de Deus, e na casa de Deus Ele se faz presente. Aleluia! Existem alguns segredos nesse texto que nós acabamos de ler. Alguns segredos para nós abençoarmos e sermos abençoados. O tema dessa mensagem é buscando a Deus para o melhor da terra. De repente você pode estar pensando: mas eu vou buscar a Deus para abençoar alguém. Quando nós nos propusemos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para abençoar vidas, certamente as bênçãos do Senhor recairão sobre cada um de nós. Às vezes nós queremos buscar algo para nós e esquecemos que precisamos primeiro buscar para alguém. De repente, nessa noite, tem alguém aqui buscando para um filho. De repente, tem alguém nessa noite buscando pelo esposo, pela esposa, buscando pelos pais, buscando pelos netos, aqueles que a sociedade, o parentesco diz que não tem mais jeito, que não há mais solução. Mas você está aqui nessa noite buscando por alguém. Eu quero te dar uma palavra e lançar sobre tua vida uma palavra profética nesta noite. Você está buscando a Deus, mas o Salmo 23, verso de número 6 diz que a bondade e a misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida, e você será abençoado e habitará na casa do Senhor por longos dias. Você veio a este lugar, de repente, buscar por alguém, mas o Senhor, com os olhos poderosos, com chama de fogo dos altos céus, Ele está te vendo neste lugar e está contemplando o seu coração. A bênção está alcançando pessoas distantes e longínquas desta terra, mas as bênçãos do Senhor está também te alcançando neste lugar, porque o Deus que você serve é um Deus de longe, é um Deus de perto, mas é um Deus que é visível e é possível a Ele todas as coisas. Ele está aqui presente neste lugar. Ele está presente nesta casa. A presença de Deus, meus queridos, a gente não vai buscar, não vai sentir em qualquer lugar nesta terra, não. Mas a presença de Deus estará onde o seu coração estiver. De repente, você dentro da sua casa, eu creio que já ocorreu com alguns de vocês, isso ocorre comigo. Às vezes eu dirigindo o veículo, eu sinto a presença de Deus na minha vida. Às vezes em um ponto de ônibus, dentro de um banco, dentro de qualquer outro estabelecimento, eu ligado com Deus, eu sinto a presença do Senhor. As lágrimas vêm ao rosto às vezes. Não é lágrima de tristeza, não, mas é lágrima de alegria, porque a mesma palavra que o Senhor disse a Salomão há muitos anos atrás, ela hoje cabe em minha vida e na sua também, que quando você abençoar vidas, a sua vida também vai ser abençoada. Quando você orar por pessoas, o Senhor vai ouvir a oração, mas também vai te abençoar, porque você está buscando, porque você precisa abençoar pessoas. Existem muitos que são egoístas. Existem muitos que querem para si. Nós vemos que o mundo em que nós vivemos é um mundo materialista. É um mundo que corre atrás do seu bem-prazer. É um mundo que quer, quanto mais tem, mais quer. Nós vivemos num mundo capitalista, em que quem tem, quer tirar às vezes de quem tem pouco. Eu fico olhando o reino de Deus é diferente, irmãos. Quem serve a Deus,
Quem é o verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade? É diferente da mentalidade humana e terrena. Quem serve ao Senhor, a nossa visão não está na terra. Quem serve ao Senhor, a nossa visão está no céu. Aleluia. Quem serve ao Senhor com fidelidade sabe que neste mundo nós iremos estar aqui de passagem. Nós chegamos, mas um dia a gente vai sair dele. E uma coisa que eu posso muito me preocupar, e todos os dias eu peço ao Senhor que eu não me esqueça disso. Eu vim ao mundo, eu nasci, eu não pedi para nascer. E certamente todos que estão aqui nessa noite não pediram para nascer. Ninguém chegou para a mãe e falou: eu quero nascer, mamãe. Eu quero nascer, papai. Ninguém pediu isso. Ninguém escolheu a família que hoje pertence. Ninguém escolheu o lar onde nasceu, o município, o estado ou o país que nasceu. Ninguém escolheu. Deus, Ele se encarregou de nos colocar na família certa, no lugar certo, para alcançar dele o que Ele prometeu a cada um de nós. E nesta noite eu quero dizer para você: você não escolheu nascer, mas você nasceu. Agora a nossa maior preocupação é quando nós sairmos desta terra. Aleluia. Todos nós nascemos. Aleluia. Mas se eu não escolhi nascer, eu nasci. Mas um dia Deus vai me tirar desta terra. A humanidade está presa a tantas coisas terrenas e banais, que se esquece que naquele grande dia em que o Senhor chamar cada um de nós, meus queridos, eu quero dizer para você, pode ser esta noite, em que o nosso Deus, o nosso mestre, o nosso Pai, o Criador do universo e de todas as coisas, Ele vai olhar para o seu filho, pode ser agora, e Ele dizer para o seu filho: meu filho, chegou a hora de eu buscar a sua noiva, então pode descer. Oxalá acontecesse agora, meu querido. Imagina agora, você programou vir ao culto e voltar para casa, e quem ficou em casa te aguardando não vai te receber, porque quem vai te receber é o Senhor de braços abertos no céu. Porque Ele fez uma promessa a cada um de nós. E a promessa que Ele nos fez é a seguinte: que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Salomão não sabia disso. Salomão não tinha o Novo Testamento. Salomão não tinha essa Bíblia em suas mãos. Mas Salomão sabia que o Senhor dos exércitos, estava com seu pai Davi, estava com ele e estaria com todos aqueles que buscassem a face do Deus Todo-Poderoso. Aí Deus ouve a oração de Salomão, porque Deus sabia que a oração de Salomão era uma oração verdadeira. Salomão, com toda a riqueza que ele tinha, ele não se importou com a riqueza. Observamos que ele construiu um templo luxuoso, mas a preocupação de Deus não era com o templo luxuoso. A preocupação de Deus era com as vidas que adentrassem o templo. O templo poderia ser luxuoso, mas se não tivesse a presença de Deus, não seria nada. Então nessa noite eu quero te dizer, meu querido, você adentrou no lugar onde habita não ouro, não prata, mas habita a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Por isso que ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí aqui tem alguns segredos para nós alcançarmos a vitória. Se humilhar, primeira coisa. Se humilhar diante de Deus, meu irmão, é se esvaziar do nosso eu. Eu não faço, eu não posso, mas Deus faz e Ele pode. Eu não vou se o Senhor não for comigo. Quando nós nos esvaziamos do nosso eu, do nosso ego, a gente abre espaço para habitar em nós o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele tem ciúme de cada um de nós, como diz a sua palavra. O Espírito Santo do Senhor, quando nós às vezes vamos caminhar por caminhos tortuosos e errantes, ele diz para nós assim, ó: não vai, porque esse caminho não é bom para você. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele não cai no laço, ele não cai na cova, mas ele é salvo, porque o Senhor, ele corta o laço, quebra o lança, queima os carros no fogo, e com certeza Ele vai dar a vitória a cada um de nós. Andar na presença de Deus, se humilhar, se esvaziar de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós somos, porque na realidade nós não somos nada se não for Deus em nossa vida. Nós podemos ter a maior inteligência do mundo, o QI muito evoluído e avançado, mas o QI, se é o dono do QI, não é nada.
A sabedoria humana, sem aquele que pode conduzir a alma, não é nada. E Salomão entendeu isso. Salomão tinha tudo o que ele queria, que precisava. Salomão não tinha falta de nada. Mas Salomão entendeu que se ele orasse e clamasse pelo povo, no momento que o povo estava vivendo a maior dificuldade de Israel, sempre foi assim. O povo de Deus sempre passou pelo funil, sempre passou pela peneira. Nos meus 35 anos de evangelho, interessante que eu vi as pessoas, eu entrei para a igreja em Vila Tiradentes, aos 19 anos de idade, e eu ouvi as pessoas falar assim: é o crente verdadeiro, é o crente que passa pelo funil. E eu fiquei, irmãos, igual Nicodemo: será que eu vou ter que passar no funil mesmo? O crente, para ser provado e ser aprovado por Deus, ele vai passar na peneira. Aí eu falei: que peneira é essa? Ele vai ser provado no fogo. E com o tempo eu fui entender o que é passar no funil, o que é ser peneirado por Deus. Oh, aleluia! O que é entrar no fogo para ser provado. E quando a gente passa por esses estágios, por esses processos, eu quero dizer para você que o processo que Deus prepara para cada um de nós não é para nos matar, é para nos preparar para as boas novas. O processo que às vezes a gente enfrenta na vida, meu querido, existem pessoas que passam por processo desde quando nascem. Mas o processo que nós passamos é como um deserto para o povo de Israel. É como o deserto para o povo fiel ao Senhor. O deserto para quem é fiel não é para matar ninguém. O deserto para quem é fiel é para nos preparar e nos forjar para nós entrarmos nas mansões celestiais. Se você está num deserto, glorifique o nome do Senhor, exalte a Deus, porque o deserto não é para te matar, o deserto é para te preparar, porque você vai ter um grande encontro com o Rei dos Reis. No deserto não se construi palácios, no deserto não se constrói belas casas e mansões, no deserto se constrói tendas. Porque quando o deserto acaba, você tem que remover a sua tenda, desmontar e atravessar o deserto. E o melhor de tudo, meus queridos, é que quando nós atravessamos o deserto, nós não atravessamos sozinhos, porque o Senhor, Ele atravessa conosco, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então, se o deserto chegou à tua vida, se bateu à tua porta, fique tranquilo, glorifique e exalte ao Senhor, porque você não está só, o Senhor está contigo. Então, humilhar-se diante de Deus é o primeiro passo para alcançarmos em Deus a nossa vitória. Se eu não conseguir me esvaziar de mim mesmo, eu não consigo abrir espaço para que o Espírito de Deus habite em mim. Se eu falo que eu posso, que eu faço, que é comigo, que eu sou tal, o Espírito de Deus se afasta de mim. Mas quando eu me esvazio, como nessa noite cada um de nós que aqui está teve que se esvaziar para ser enchido e preenchido pela pessoa do Espírito Santo. Se você estivesse cheio já de tudo que você quisesse, certamente você não estaria neste lugar, nem eu. Mas nós estamos aqui porque nós estamos declarando para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, dependo de Ti. Eu amanheço, Senhor, se eu contemplar a luz do dia, eu quero te dizer, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Se eu conseguir passar as 12 horas do dia, quando chegar a noite, eu vou declarar para todos ouvirem, para Deus no céu e para o diabo no inferno. Para Deus no céu, porque Ele me abençoou em passar o dia. Para o diabo no inferno, para Ele ver que o Deus que eu sirvo é mais poderoso do que Ele e me fez vencer as lutas. E a gente chega na presença de Deus, meus amados. Oh, aleluia! E quando a gente consegue chegar à presença de Deus, os problemas não são mais primazias em nossa vida. Quando nós conseguimos chegar à presença de Deus, aquela enfermidade que te assolou o dia todo não foi o bastante suficiente para te parar e te deixar dentro de casa. Aquela conta, aquela fatura que você está pensando como pagar, não foi o suficiente para te tirar da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas.
De repente você vai passar no processo, mas o Senhor vai te dar calma, vai te dar paciência, vai te dar equilíbrio, para você vencer todo esse processo. E quando você chegar do outro lado, não foi ninguém que te ajudou, mas foi o Senhor, o Deus da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que te fez passar por todo o processo, e lá na frente você vai engrandecer o nome dele, até mesmo porque ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é para ele, a exaltação é para ele, o louvor é para ele. Ouvimos aqui nessa noite lindos louvores, meu Deus, fiquei maravilhado, eu estou maravilhado com os louvores que os irmãos entoaram aqui nessa noite, desde o 577 da harpa cristã, até os louvores dos departamentos. Isso mexe com cada um de nós, meu querido. É impossível nós chegarmos na presença de Deus e não sentimos a presença dele, porque tem uma diferença muito grande. Muitos se achegam à presença de Deus, mas não conseguem sentir a presença dele. Mas nessa noite eu posso ter certeza que todos que passaram por aquela porta, passaram e entraram na presença, e estão sentindo a presença dele neste lugar. A presença de Deus move céu e move terra, irmãos. A presença de Deus faz as pessoas mudarem, aleluia. A presença de Deus traz algo novo em nossas vidas. O que os irmãos falaram aqui hoje, eu não sei, não acompanhei os mensageiros desse lugar, que passaram trazendo esse texto, essa mensagem, mas ouvi algo que mexeu comigo nessa noite. A minha preocupação aumentou ainda mais quando o irmão orou assim: Senhor, são 23 dias de oração, 23 dias de mensagem, e o Senhor nunca repetiu uma mensagem. Aleluia. Eu não sei o que Deus quer fazer com você, meu irmão e minha irmã, mas o que eu tenho certeza é que Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que você em Cristo Jesus não é só vencedor, você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Podem tentar até te parar, mas não vão conseguir. Sabe por quê? Porque aquele que está ao teu lado, aquele que caminha contigo, aleluia, ele vai dizer para você assim: olha, hoje você venceu 11 mil, porque 10 mil caiu à tua direita, 10.000 caiu à tua direita, 10 mil à tua esquerda, mas tu não foi atingido. 1.000 caiu ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não foi atingido. Como eu provo, pastor, que eu não fui atingido? Porque você teve força suficiente para estar na casa de Deus essa noite. Se você fosse atingido, hoje você não estaria aqui, mas pelo contrário, você está aqui porque Deus renovou as tuas forças e te deu algo novo, e te disse assim: vai, porque eu tenho alguma coisa para falar contigo naquele lugar. E você veio. Engana-se muitos, pensando que a mensagem do pregador vai tornar efeito em alguém. Pelo contrário, às vezes, irmãos, muitas das vezes o pregador ele chega precisando de ouvir a voz de Deus, e nessa noite eu ouvi a voz de Deus neste lugar. E quando a gente ouve a voz de Deus com sensibilidade ao Espírito Santo, porque para ouvir a voz de Deus tem que ser sensível ao Espírito Santo, o coração tem que estar derretido diante do Senhor, aleluia. Para ouvir a voz de Deus não pode estar com o coração endurecido, não. Mas para ouvir Deus falar, nós precisamos estar com o coração derretido, com a nossa mente voltada para o trono da glória de Deus, e dizer: Senhor, fala, pode falar, Senhor, como Samuel disse na terceira vez, pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus está falando neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Existe um grande segredo quando nós oramos. A Bíblia diz que a oração, ela move a mão de Deus. Aí você vai me perguntar: pastor, como assim? A oração move a mão de Deus para abençoar sua vida e abençoar todos aqueles. A oração move a mão de Deus para te dar livramento, para cortar o laço do passarinheiro e você escapar desse laço. A oração, de repente, que você está fazendo nesta noite por alguém, quando você vê que interceder por alguém,
A oração que aqui você está fazendo está surtindo efeito de repente dentro ou fora dessa nação brasileira, porque Deus não tem limite para abençoar pessoas. Deus, onde tiver uma oração, onde tiver alguém clamando, onde tiver alguém orando e pedindo, o Senhor, Ele se levanta do seu trono e Ele ouve a nossa oração. Então nessa noite, você pode ter certeza que o Senhor levantou do seu trono e Ele está com os ouvidos bem atentos ao seu clamor neste lugar. Pode ser para você ou para alguém, mas as mãos do Senhor, ela é poderosa para alcançar tanto aqui como lá onde estiver alguém. Então a oração, ela move com a mão de Deus. Aí Salomão diz, aí Deus fala com Salomão: olha, Salomão, eu quero abençoar vocês, mas existem alguns pré-requisitos para abençoar vocês. Primeiro, se humilhar. Oh, glória. Aí Salomão falou: não, Senhor, eu posso conjecturar. O povo vai se humilhar diante de ti. Não serviremos a outro Deus, somente ao Senhor. Deus não pode ocupar espaço com mais ninguém. Aí eu amo o cantor fulano de tal. Ei, Deus está no topo de todas as nossas orações. Aleluia. Eu idolatro Beltrano, Ciclano. Ei, Deus tem que estar acima de todos. Deus tem que estar no centro da nossa vida. Até o teu filho, se você um dia amar o teu filho mais do que Deus, Deus está fora da tua vida. Se você amar o teu esposo mais do que Deus, Deus sai da tua vida. Se você amar a tua esposa mais do que Deus, Deus sai da tua vida, porque Ele tem que estar no centro de todas as coisas. Quando Deus, irmãos, chama Abraão, a história todos vocês conhecem, que aqui tem Bíblia nessa igreja. Quando Deus chama Abraão e pede Isaac em sacrifício, Deus sabia o que estava fazendo. Mas algo que me chama a atenção, e esse dia eu estava meditando nessa passagem, Deus não queria Isaac. Deus não queria imolar Isaac. Deus não queria ver o sangue de Isaac sendo derramado ali, não. Mas Deus queria saber de Abraão, se no coração dele tinha ele ou se tinha Isaac. Aleluia. E quando Deus pede Isaac, Deus viu no coração de Abraão, que dentro de Abraão, ele nem falou nada com Isaac. Deus contemplou e viu. Quando Abraão pegou para imolar Isaac, Deus viu que no coração de Abraão, o centro da atenção era ele. E na nossa vida, quando o centro da atenção é Deus, meu querido, Deus pode até te pedir algo para te testar, mas Ele não vai tirar de você, porque você tem no centro do coração a presença dEle. É para Ele, é por Ele, é tudo dEle. Quando nós depositamos tudo diante dEle, dizemos: Senhor, tudo é Teu. O que eu tenho é Teu, Senhor. A minha esposa pertence a Você. Os meus filhos te pertencem, Senhor. O meu neto com 5 anos de idade te pertence, ó Pai. A minha vida te pertence, Senhor. Tudo que nós temos, que nós somos, pertence a Ele. Quando Ele contempla isso em nossas vidas, irmãos, Ele vê a sinceridade de cada um de nós. Não abra mão da presença de Deus na sua vida. Não divida com ninguém a presença de Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aí depois vem e buscar a minha face. Glória a Deus. Existem vários tipos de orações. Existe oração de gratidão. Todo dia 31 de dezembro, ali em Vila Tiradentes, nessa nossa gestão, a gente rompe o ano ali orando ao Senhor. A gente faz o culto, às 23 horas e 30 minutos, a gente dobra o nosso joelho. E a palavra que eu falo para os irmãos é: não faça voto que você não possa cumprir. No dia 31 de dezembro, isso é notório em qualquer lugar. A gente dobra o joelho. Quem estava de mal faz as pazes. Quem estava brigado, para de brigar. Só que alguns, meus queridos, para com tudo isso no dia 31 e o dia 1º, quando é o dia 2, volta tudo a estaca zero. Tem uns que no dia 31 dobram o joelho e dizem: Senhor,
Aleluia. Nesse ano, Senhor, que se inicia, eu estarei em todos os cultos na tua casa. Meu querido, se você não puder cumprir, não vote. Aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. Senhor, eu te prometo, Senhor, que eu estarei no evangelismo. Vou lá na boca de fumo. Vou lá pregar o evangelho para aquele povo. Eu vou evangelizar, Senhor. Eu vou estar numa oração, num ciclo de oração. Eu não vou perder um culto de doutrina. Aleluia. De repente, irmãos, os primeiros dias do ano, a gente até aparece na igreja. A gente até se faz presente. Mas às vezes nós somos levados e abatidos pelos problemas da vida. E os problemas da vida são mais fortes às vezes do que nós, e nos tira do propósito que nós fizemos diante de Deus. Mas nessa noite eu vim aqui dizer para você, os problemas que você atravessa na atualidade não serão fortes o suficiente, nem corajosos o suficiente para impedir aquilo que você conversou com Deus na passagem de ano. Porque o Senhor, Ele vai te ajudar a vencer todos os obstáculos. Buscar a minha face. Existe oração? A oração de gratidão. Eu conheço pessoas que a vida dele é agradecer a Deus. E esse dia eu falei na igreja, um irmão chegou e falou para o pastor, não vou para o evangelismo, porque esse sol está muito quente. Pastor, esse sol está misericórdia. Eu falei, rapaz, seja grato pelo sol. Se tivesse chovendo, você fala, não vou porque está chovendo muito. Existem pessoas que não sabem ser gratas, irmãos. Existem pessoas que só querem pedir, mas nunca quer agradecer a Deus. Quer ver um segredo para o seu sucesso durante 24 horas do dia? Levante 5, 4, 3, 5 da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas. A hora que você levantar, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Hoje está chovendo, Senhor, que chuva maravilhosa, Senhor. Senhor, que chuva abençoada, está regando a terra, as plantas vão sorrir de alegria, Senhor. Senhor, que sol maravilhoso. Hoje o sol está brilhando como nunca brilhou antes. Oh, glória a Deus. Quando Deus vê uma gratidão dessa, irmãos, Deus lá do céu olha para você, olha para mim, olha para nós e diz, verdadeiramente, com esse aí o diabo não pode, sabe por quê? Porque na luta, ou na prova, ou na bênção, ele está sempre sendo grato a Deus. Ser grato ao Senhor, buscar a minha face. Aí aqui vem a coisa mais difícil que eu vejo nesse versículo do número 14. Se converter dos seus maus caminhos. Se converter daquilo que nos dá prazer é muito difícil. Você abrir mão daquilo que te satisfaz na terra é muito difícil. Às vezes nós olhamos situações e às vezes o nosso adversário, como ele fez com Jesus Cristo. Quando Jesus jejuou, todo mundo sabe a história. Foi batizado e logo após foi levado ao deserto para ser tentado. Quem não é tentado aqui? Nós somos tentados todos os dias. Nós somos tentados a todo momento. E o diabo conhece qual é o meu ponto fraco e também conhece o seu. Deus sabe onde você pode, Deus sabe onde você precisa da ajuda dele, do socorro dele, mas o diabo também sabe onde ele pode te dar rasteira e te derrubar. Então ele vai tentar. Ele vai te perseguir. Ele vai fazer de tudo para você não abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Converter-se é você dar minha volta. Você está indo por um caminho, nós estamos indo, eu me incluo também às vezes nisso. Eu estou indo num caminho que é um caminho tortuoso, um caminho que me afasta de Deus. É um caminho que me distancia da minha bênção e da minha vida eterna. E quando a Bíblia diz aqui que o povo estava nessa situação, porque quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se aproxima do mundo. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se afasta do céu. Quanto mais se afasta do céu, mais se aproxima do inferno. Hoje a mensagem não move mais o coração de ninguém quando se fala em céu e inferno. Existe um lugar por aí que eu fui pregar, pastor, que o pastor diz assim, meu irmão, não fala de céu, não fala de inferno aqui, só fala de coisas boas, tá bom? Só fala de prosperidade. Mas eu vim aqui também nessa noite que eu sei que aqui a igreja ela é instruída para saber que existe céu, mas também que existe inferno. E quando eu me aproximo de Deus,
Deus, eu me afasto do inferno. Quando me aproximo do céu, eu me afasto do pecado. E quando eu me afasto do pecado, eu agrado a Deus. Se esse povo que se chama pelo meu nome, nos dias atuais somos nós agora, irmãos, não adianta, às vezes, eu clamar a Deus, mas não conseguir perdoar o meu irmão que senta a vida do meu lado e ceia junto comigo. É um caminho que a gente tem que se converter. Teve um dia desse que a irmã falou comigo na igreja: pastor, eu não consigo perdoar. Eu falei: minha irmã, a senhora está fadada aí para o inferno. Não vai adiantar a senhora estar na mesa de círculo de oração. Não vai adiantar a senhora ganhar almas. Naquele grande dia o Senhor vai falar: você ganhou tantas almas, mas apartai de mim que eu não te conheço. Se converter naquilo que nos afasta de Deus é muito difícil. Tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, meu irmão. Tem pessoas que às vezes guardam mágoa de 40 anos. Guarda mágoa de 30 anos. Coisa que aconteceu no passado. Tem pessoas que todo dia traz à tona. E quando nós trazemos à tona tudo aquilo que nos fez mal no passado, aquilo nos faz mal todos os dias. Se converter dessas situações é você largar tudo isso. É você abandonar tudo isso. É eu abandonar também. Quando algo vem tentar me trazer à tona, lá as coisas lá de trás, quando eu estava no mundo, quando eu praticava as coisas erradas, às vezes o diabo quer fazer isso com a gente todo dia. Lembra de você quando você fez isso? Lembra quando você fez aquilo? A gente vai estar repreendido em nome de Jesus, porque eu sou nova criatura lavada pelo sangue do Senhor. Quando a nossa mente tentar nos fazer se afastar de alguém, se afastar de Deus e abraçar o mundo e o pecado, aí a gente prova para o mundo, prova para o pecado, que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário não foi sangue de bode, não foi sangue de carneiro, mas foi sangue de uma ovelha muda, que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele tem poder, meu irmão, para tirar o homem lá, o mais vil pecador, do lamaçal do pecado, pegar esse homem como foi eu e como foi muitos aqui que estão nessa noite, pega, chacoalha a gente, tira todo o carrapicho, tira todas as arestas e coloca na presença dele, tira de lá de fora do monturo e bota aqui sentado na tribuna. Sabe por quê? Porque quando Deus quer agir na nossa vida, o mundo e o inferno podem trabalhar contra, mas a palavra dele permanece de pé. Não existe impossível para Deus. Pode o mundo todo torcer contra a sua vitória, meu irmão, contra a sua conquista, contra a sua permanência na presença de Deus. E às vezes as coisas acontecem até dentro da própria igreja. Aleluia. Às vezes acontece dentro da própria igreja. Eu vou sair, pastor, porque eu fiquei aborrecido. Eu vou embora porque eu fiquei aborrecido. Eu vou para o mundo. Não. Procure um lugar para você continuar servindo ao Senhor. Porque não são as pessoas e nem o lugar que vai te conduzir ao céu. Quem vai te conduzir ao céu é a tua própria vida diante do Senhor. Se eu tenho condições de abrir mão daquilo que me afasta de Deus, eu consigo perdoar, irmãos, aquele que mais me ofendeu na terra. Eu consigo abraçar aquele que um dia colocou as unhas nas minhas costas. Se eu sou liberto do trabalho e se o Senhor trabalha na minha vida, eu consigo abraçar essa pessoa de novo. Sabe por quê? Porque não são as unhas que vão me detonar e me tirar da presença de Deus, mas é o abraço que vai salvar essa pessoa. Abrace, perdoe, aleluia. Ame, perdoe, abrace. Glória a Deus. Se converter dos seus maus caminhos. Tem pessoas que dizem assim: eu já tenho 40 anos no Evangelho, já conheço Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tudo bem, mas a conversão ela é diária. Tempo de crente não determina que seremos salvos eternamente. Para nós não tem uma vez salvo para a frente, eu creio que não. Para nós tem, todo dia: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Mas quando a gente vai para o Sermão do Monte, e que a gente começa a fazer a oração do Pai Nosso, irmãos,
Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores. Perdoa as minhas dívidas, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É muito difícil. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, e nós dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade. Ontem eu realizei um casamento, lá em Xerém. Fui ontem fazer um casamento em Xerém. Eu realizando aquele casamento, aquele cerimonial. E a jovem, quando ela teve o seu momento de votos, e eu fiquei prestando muita atenção nos votos que ela fez para aquele jovem. E ela falou assim, Senhor, e ela falou assim, olha, no dia em que eu orei a Deus, para que Deus me desse alguém, eu não queria que alguém fosse da minha escolha, eu queria que fosse escolhido por Deus. E quando eu vi você, Deus falou comigo, é esse que eu escolhi para você. Seja feita a tua vontade. Aí às vezes Deus manda para nós alguma coisa, irmãos, e a gente fala assim, Senhor, não, esse eu não quero não. Não faz o meu feitio. É igual o crente às vezes que quando começa a pedir a Deus, pede errado. Aí depois reclama do que pediu. Um dia desse, o irmão na igreja falou, pastor, eu peço oração. Eu estou precisando de um carro, pastor, para vir para a igreja com a minha família. E o senhor ora para Deus me dar um carro. Pode ser um carrinho qualquer, pastor. Um Fusca dá. Eu falei, eu vou orar a Deus para Deus te dar um Fusca, não menosprezando, que eu já tive Fusca na vida. Mas eu vou te dar também, vou pedir a Deus para te dar uma caixa de Doril Dorflex. Você quer? Aleluia. Saiba pedir a Deus, irmãos. Sabe pedir a Deus. Às vezes a gente pede dor de cabeça e não sabe por quê. Quando a gente pede para Deus fazer a vontade dele, irmãos, Deus quer o melhor da terra para cada um de nós. Assim como nós viemos abençoar a terra, nós seremos abençoados também por ele. Oh, glória! Eu não vim aqui essa noite pregar prosperidade, mas eu vim dizer para você que é o seguinte, que quem serve ao Senhor e pede por alguém o melhor da terra, Deus se encarrega de dar para você também o melhor dessa terra. Oh, glória! Se converter dos seus maus caminhos. Misericórdia. Qualquer coisa você puxa o paletó aqui. Sou do tempo de João Valentim, né? Pode puxar. Já vou encerrar aqui, irmãos. Eu termino 9 horas do trabalho? Às 9 horas. Então, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, Deus ele se encarrega de abrir caminhos novos para nós. Oh, glória! Às vezes eu estou no caminho que não agrada a Deus. Eu estou fazendo coisa que não agrada ao Senhor. Eu estou no caminho errado. Mau caminho. Aí Deus fala comigo, meu filho, não é por aí que eu quero você. Meu filho, não é por aí. Aí você para, pensa. Onde tu quer, Senhor, que eu faça? O que tu quer que eu faça? Na igreja, às vezes, é assim, irmãos. A gente que lidera, o pastor sabe disso, é muito complicado. Aí chega no dia de distribuir cargo na igreja, para os departamentos. A gente chama a irmã, a senhora vai agora, a partir de hoje, esse ano, a senhora vai ficar responsável pelo círculo de oração. Pastor, eu não gosto de círculo de oração, meu Deus. Ah, pastor, não quero círculo de oração, não. Eu quero ser a líder da União Feminina. Falei, minha irmã, mas fica no ciclo de oração. Não quero. Eu quero ser líder da União Feminina. Aí a gente vai assim, então, Senhor, não é esse caminho que o Senhor preparou para ela. Eu estava equivocado. Às vezes a gente fica equivocado. Às vezes a gente quer fazer aquilo que Deus não quer. Às vezes a gente quer oferecer aquilo que Deus não quer oferecer. E humanamente dizendo, a gente quer agradar as pessoas. Mas com Deus é diferente, meu irmão. Deus age dentro da justiça. Seja agradar ou desagradar. É Ele quem tem a última palavra. E eu simplesmente falei, então, minha irmã, a senhora não serve nem para oração e nem para liderar a União Feminina. Só vai sentar no banco para ser liderada. E acabou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente coloca as pessoas no caminho errado. Tem uma cunhada, agora vai entrar na área familiar.
Servindo ao Senhor, misericórdia, meu Deus. Meu irmão, tantos anos de casado com ela, saudoso irmão. E ela na igreja, a gente fazia culto no lar, culto da família. Cada semana, culto na família. E ela caminhando nos cultos, pedindo pelo meu irmão, para Deus salvar o meu irmão. E um certo dia ela virou para a gente e falou assim: olha, não vem mais para o culto. Eu venho para o culto, João vai para a barraca. A gente tem dois caminhos diferentes. Eu venho para aqui, ele vai para lá. Eu não sei com que ele está, se está com outra mulher, que não sei o que, então eu vou acompanhar ele a partir de amanhã. Aí eu parei, a gente tomou um susto, eu falei: opa, que está alguma coisa errada. Eu falei: minha filha, Marinete, persevera, o caminho que ele está tortuoso, mas só quem vai te tirar de lá é Jesus através de você. Se você acompanhar, andarão dois juntos se não estiver de acordo, mas que um cego também pode guiar outro cego. A Bíblia diz que ambos cairão no buraco. E demos esse conselho a ela. Ela não ouviu um bom conselho. Diz por aí o ditado que o conselho não se dá, se fosse bom vendia. Ei, meu querido, Deus, Jesus Cristo me deu um bom conselho. Me segue, Amarildo, larga tudo e me segue. Eu ouvi o conselho de meu Senhor, larguei tudo e estou seguindo Ele até hoje. Mais de 30 anos servindo ao Senhor. Bom conselho. E ela falou: não, vou, tudo bem. Caminho tortuoso. Qual foi o fim? Meu irmão morreu na bebida. E ela não tirou meu irmão da bebida. Meu irmão morreu no boteco. Ela não tirou meu irmão do boteco. Aí ela viu que não tinha solução, não tinha jeito. Deus é tão misericordioso, irmãos, para com cada um de nós. A gente erra, a gente peca, a gente sai do caminho, volta de novo. Tem crente que está um dia na igreja, outro dia no mundo. Um dia na igreja, todo mundo. Aí as pessoas falam assim: ó, como é que pode? Mata logo Jesus, leva logo. Ei, não faça isso, porque Deus tem um plano na vida, às vezes, dessa pessoa. Pode passar um ano na igreja, um ano no mundo, mas se não foi ainda, é porque o Senhor tem um plano na vida dele. O objetivo da igreja é orar para Deus salvar e libertar e trazer para a sua presença. E ela viu que não tinha mais jeito, e hoje está na presença do Senhor, servindo a Deus. E ela entendeu que ela colocou a salvação dela em perigo por causa de alguém. Ei, a vida é feita de escolhas. Às vezes nós queremos forçar aquilo que a pessoa não quer ser. Quando Jesus foi pendurado no madeiro, todo conhece a história também. Quando Jesus estava no madeiro, ao seu lado estava um malfeitor, ao lado direito e ao esquerdo também um malfeitor. O que estava de um dos lados disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E a resposta foi imediata: aquele homem inaugurou o reino de Deus. E o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, irmão, sabendo que Ele veio salvar a humanidade, Jesus poderia chegar para o outro malfeitor e dizer: rapaz, faz igual teu companheiro, me aceita também, me recebe aí, rapaz, deixa eu entrar na tua vida. Jesus podia implorar aquele homem. Jesus ficou calado. A vida é feita de escolhas. De repente você está colocando a sua salvação em risco por causa da vida de alguém. Ei, fale de Jesus, pregue o evangelho, pregue a palavra, mas não coloque a sua salvação em risco por causa de ninguém. Permaneça no caminho, porque Jesus, Ele é o caminho. Ele não parece ser o caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, e não tem sombra de variação. Quem serve a Jesus tem que servir a Jesus e abandonar tudo que é deste mundo. Se converter dos meus caminhos. Aí eu encerro por aqui, meus amados. Então, eu ouvirei dos céus. Aí vem a resposta para quem primeiro sofre o processo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então, nós somos pecadores. E sararei a sua terra. Oh, glória a Deus. Seja sarada a tua terra nessa noite. Seja sarada a tua família nesta noite. Seja sarada agora as suas finanças nessa noite. Os seus projetos que venham dar certo em nome de Jesus. Aquilo que você projetou, que venha acontecer para a glória do nome do meu e do seu Senhor também.
porque a palavra e a promessa de Deus é que Ele sarará a sua terra. Gafanhoto não chega, a praga não chega, o pulgão não chega, mas que chega é a bênção que o Senhor derrama dos altos céus. A bênção de Deus para você essa noite é: servo bom e fiel, pode entrar para o gozo do seu Senhor. Enquanto você estiver na terra, abençoada será a sua vida. Não tem encantamento contra aqueles que servem ao Senhor. Não há encantamento contra você, meu irmão. Não há encantamento contra você, minha irmã. Pode o inferno todo se levantar contra a tua vida. Já foi dada a ordem do céu para que sua vida fosse abençoada. E abençoada será em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.